Minha mãe tinha uma amiga que era secretária no Grupo Estadão. No Grupo Estado, né? E essa amiga tinha amigas que eram jornalistas. E 2 dessas moças foram muito gentis e toparam passar um dia comigo, me levaram para acompanhar o trabalho delas. Olha que legal. Empresas que não respeitam o meio ambiente, que reproduzem as desigualdades dessa sociedade, que, enfim, não tem transparência, não geram valor para todas as partes, no longo prazo, não são as que mais vão se dar bem. A gente precisa, para colocar gente diversa em conselho, ter medidas que incentivem, porque vaga de conselho não está no LinkedIn, não está na Cato. Não tá. É vaga de confiança. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Women. Para quem não me conhece, eu sou a Andressa Tavares, sou a host aqui do podcast. Esse podcast que é dedicado a falar de mulheres que atuam com tecnologia, inovação dentro do mercado financeiro. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Vou fazer minha audiodescrição para os que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, cabelo cacheado, na altura do ombro, mais ou menos. Estou usando hoje uma blusa verde água com uma calça listrada. Uso alguns acessórios e vou introduzir aqui, né, desde já, deixar o meu muito obrigado para a nossa convidada super especial. Vou apresentá-la e depois ela também faz a audiodescrição. Bom, ela é CEO e fundadora da Impulso Beta, paulista de Guarulhos, jornalista pela Universidade de São Paulo, com extensão na Universidade de Navarra, na Espanha, e MBA executivo com ênfase em recursos humanos pelo INSPER. É empreendedora da turma 2020 da Winning Women. É isso? É. Programas de apoio a mulheres líderes de negócios de consultoria da Ernst Young. É mãe do Tom e do Biel e apaixonada por livros que provocam transformação. Estou falando de Renata Moraes. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a sua presença, com a sua participação. Sinta-se em casa, que a ideia é a gente bater um papo, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Muito obrigada, Andressa, pelo convite. Estou super animada, ainda me senti super lisonjeada aqui com a tua abertura também. É um prazer fazer parte, né? Eu acho que iniciativas que colocam mulheres em destaque, com protagonismo, para contar suas histórias e para discutir sobre os desafios que a gente ainda tem, são muito importantes ainda hoje. Fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de pele morena, de cabelo castanho, um pouco abaixo dos ombros. Eu sempre uso óculos, mas hoje eu estou de lente de contato. E eu estou usando aqui alguns acessórios dourados e vestindo uma blusinha branca. Muito bem. Bom, pessoal, vamos conhecer, né? Vamos saber um pouco mais da Renata antes do mundo corporativo. Vamos conhecer a história de vida. Ela já comentou aqui, né, dentro da sua biografia, que tem 2 filhos. Então, Renata, da onde você cresceu? Como que foi a tua infância? Você cresceu com teus pais, com avós? Como foi? Conta pra gente. Legal, Andressa. Obrigada pelo espaço. Eu acho que no dia a dia, né, do batidão da gente tocar nossas carreiras, ter conversas como essas no mundo do trabalho, a gente tem pouco espaço, né, para trazer a nossa identidade, quem a gente era antes de chegar onde a gente está hoje, né? Que é o que nos forma, né? Que representa muito de quem a gente é hoje, vem da nossa construção familiar, da nossa construção da infância, né? Exato. Eu até queria pegar esse teu gancho, né, nisso do que nos forma, de olhar para trás para a minha jornada, fazendo o deparo do... Hoje eu trabalho com diversidade. O meu trabalho com diversidade ele começou pela ênfase do protagonismo das mulheres, da equidade de gênero, mas o que da minha história já tinha disso, né? Uhum. Eu sou de Guarulhos, que, para quem não é do estado de São Paulo, né? Guarulhos está na Grande São Paulo, é uma cidade de quase 1,5 milhão de pessoas, mas que ainda tem um perfil um pouco interiorano, assim, comparado com São Paulo, né, no sentido das pessoas conhecerem, de terem vínculos fortes com os seus vizinhos, ainda coisa que nas grandes capitais já não é tão comum. Uhum. E meus pais são comerciantes. Foram comerciantes, ainda são a vida toda. E eles têm um negócio chamado Rações Renata. Olha só. Exato, um pet shop. Isso é muito formador na minha jornada. Eu venho então de uma família de pais empreendedores e de várias outras pessoas da minha família, empreendedoras. Não tinham pessoas executivas na minha família, que trabalhavam em grandes empresas. Eram pessoas autônomas, pessoas empreendedoras. E uma família, a família da minha mãe, que é a minha família de maior formação, de vínculo e de exemplos e tal. Uma família de mulheres. Minha mãe tem 3 irmãs. E na minha geração, eu sou a única mulher.
Então, tem, acho que, vários elementos dessa minha família, de onde eu venho, né, original, que foram bastante formadores para mim, né? De ter visto mulheres bastante protagonistas das suas vidas. Então, já entendendo desde muito cedo que as mulheres podiam ter autonomia financeira, que mulheres podiam ter carreiras. Algumas dessas mulheres também eram mulheres mães, né? Minha mãe, algumas das tias foram mães e tinham carreiras. Então, já fui criada com essa ideia de que não tinha que escolher, porque eu tinha uma visão de mulheres que tinham carreiras legais e, ao mesmo tempo, podendo ser mães, pais que também eram participativos nessa família. Então, acho que teve um quê de sorte nesse espaço de ver de famílias podendo estar no dia a dia de filhos e tal. E aí, acho que tem o outro ponto de eu ser a única mulher da minha geração, né? Eu tenho um irmão homem e tenho primos homens desta família, que é a família que foi muito formadora da minha identidade, e de entender que eu era minoria, mas, ao mesmo tempo, que existia uma expectativa dessas mulheres da família de que tipo de mulher eu seria. E de muito cedo já pensar um pouco que tipo de menina eu queria ser, assim, né? Porque eu era menina que não tinha tanto interesse pelas brincadeiras ditas femininas. Tá. Até porque você já tinha ali o convívio com os meninos, né? Então, ou você brincava com eles, ou ficava sozinha. Eu era mais velha dos que eu convivia mais. Tá. Então, eu não era... Não pegou essa fase. Não foi tanto porque eu fui influenciada. Entendi. Eu tinha alguns primos bem mais velhos e um irmão e um primo mais da minha idade, que eu era mais velha. Era mais por opção mesmo, por gosto, né? Eu não sei de onde vem, né? Acho que a gente nunca é uma folha em branco, mas eu tinha interesse por coisas que, já desde pequena, eu entendi, assim, uma pressão de, poxa, eu não pedia bonecas. Eu tinha um perfil já meio que na época era de desbocada, cresci com o apelido de Mônica. Talvez se fosse um garoto, teria crescido achando que eu era super líder e uma pessoa proativa, mas como garota nos anos 90, eu era a Mônica, a Mandone e tal. Então, acho que muitas das coisas, desses elementos, assim, dessa família, foram pontos importantes para as escolhas que eu fiz depois. Legal. E nesse seu convívio com o pet shop, né, com essa indústria, com esse mercado, você tinha perspectivas de carreira ainda quando criança? Você olhava para os seus pais assim, e falava, eu também vou ter ou vou dar continuidade no negócio da família? Ou, sei lá, medicina veterinária era uma área que você queria pelo convívio ali ou não? Você falava, não, isso aqui eu não quero. Você já tinha alguma coisa em mente quando era... Nunca cogitei trabalhar na empresa dos meus pais, porque animais nunca foram uma paixão para mim. E eu acho que desde muito cedo eu tive bastante inquietude pelas questões sociais. Então, eu queria muito um trabalho que eu sentisse que eu participava, influenciava, resolvia injustiças. Então, nada disso que eram coisas que me tocavam emocionalmente e que povoavam o meu imaginário do que eu queria para o futuro, se conectavam com o que era a realidade dos meus pais. Por outro lado, eu tinha essa visão de trabalhar em prol de resolver problemas que melhoravam a vida das pessoas, mas eu sempre imaginei que eu iria empreender. Porque, embora o negócio em si do pet shop não se conectava com meus interesses, com habilidades que eu vi em mim, nunca foi algo que eu falei, pô, que legal pode ser, eu falava, cara, que legal a autonomia que meus pais têm. Na minha casa, meus pais eram sócios, né? Ainda são. Então, era muito comum conversa de negócio na mesa. Então, eu cresci nesse ambiente em que se falava de negócio todos os dias. E eu achava isso legal. Eu achava legal meus pais falando, o mês passado foi difícil, e se a gente fizer desse jeito aqui? Nossa, então vamos criar tal coisa? Vamos abrir uma outra loja? Nossa, deu problema, então a gente muda. Pô, que legal isso, né? Essa noção que eu tive de que meus pais decidiam, lideravam, realizavam, tinham autonomia, que imagino que talvez fossem falas diferentes que eu ouvisse em casa, se meus pais tivessem uma carreira executiva, que falassem, avaliação de desempenho, o meu chefe, ou a próxima etapa para passar para o próximo nível do concurso público. Então, acho que foram falas que influenciaram o meu imaginário do que era empreender, né? E eu tive pais que faliram na minha adolescência, se reergueram depois. Então, foi muito bonito e forte acompanhar a jornada profissional dos meus pais nesse sentido, de ver que, como me deu muita sensação de confiança com a minha carreira. Assim, você pode errar, mas aí você consegue se restabelecer, olha só.
E pensar que mesmo depois indo fazer a escolha do jornalismo, eu achava que em algum momento eu acharia algum negócio que eu ia criar algo. Que eu ia empreender alguma iniciativa. Legal. E você, como foi esse processo, já que você falou do jornalismo, como foi a decisão, né? Na época ali do ensino médio, pré-vestibular, testes vocacionais, como que você chegou e falou, vou fazer jornalismo? Qual foi o bichinho ali que te picou e falou, é isso aqui que eu vou fazer de formação? Legal. Eu tinha uma influência de ter ouvido desde muito cedo que a carreira de jornalista era legal, porque a minha mãe tinha sonhado com essa carreira. Embora ela nunca tenha ido atrás, eu lembro da minha mãe assistindo o Jornal Nacional e falando que legal, era a época da Fátima Bernardes, da Sandra Nemberg, da Mônica Vlad Vogel, da Marília Gabriela. Grandes mulheres que foram bastante marcantes na história do jornalismo, cada uma com o seu estilo, né? Então, eu cresci ouvindo minha mãe elogiando essas profissionais. E aí foi vindo, né, essa vontade de ter um trabalho que fosse transformador na sociedade. E se fala muito no jornalismo, né, que a mídia é o quarto poder, que influencia, né? Sim. Então, eu fui tendo na adolescência uma visão, nossa, o jornalismo é super importante. Eu tinha na cabeça aquela imagem do Bial cobrindo a queda do Muro de Berlim, da Ana Paula Padrão, indo nas guerras. Nossa, pessoas que estão acompanhando a história. Me parecia uma coisa importante e relevante, estar nos lugares onde as coisas acontecem. Só que, no meu ensino médio, nessa época que meus pais faliram, Bem nessa época. Meus pais tinham lojas de varejo, de pet shop, aí eles abriram um atacado, teve um problema de inadimplência. De uma hora para outra foi um baque financeiro muito grande na minha família. Eu nunca tive uma situação de pobreza, de necessidade de coisas básicas, mas foi uma queda de padrão grande do que era a nossa vida, né? Impactou muito o casamento dos meus pais, a nossa visão sobre eles, que estavam com questões ali emocionais de lidar com tudo aquilo. Eu, nesse momento, comecei a tentar ganhar dinheiro de algumas maneiras, com 15, 16 anos, né? Eu fui dar aula de inglês, porque eu tinha tido a oportunidade, né, de fazer inglês desde muito cedo. Fui fazer trufas, ovos de Páscoa. E aí eu fui me testando, assim, ganhando dinheirinho e me empreendendo com 15, 16 anos. Esse negócio dos chocolates foi me dando dinheiro naquela época. Quando eu tinha 16 para 17 anos, que era a época que eu comecei a me preparar para o vestibular, eu vinha com esse sonho antigo do jornalismo que estava ali. Só que eu estava vendo um negócio ali de... Putz, eu ganhava um dinheirinho que para uma adolescente de 17 anos ele era relevante, assim. E aí eu pensei, mas será que é isso mesmo? E aí meu namorado, na época, que hoje é meu marido, tinha ido fazer administração. Aí eu falei, poxa, e se eu fizesse marketing? Porque eu acho que eu também poderia dar certo. E aí eu posso seguir com esse negócio aqui do chocolate. Era uma época que eu era super chocolatra também. Tinha uma conexão emocional com o chocolate e tal. E aí teve um momento marcante. Assim, eu estava bem em dúvida e balançada se eu seguia mesmo com o jornalismo ou abria outras perspectivas. Minha mãe tinha uma amiga que era secretária no Grupo Estadão. No Grupo Estado, né? E essa amiga tinha amigas que eram jornalistas. E duas dessas moças foram muito gentis e toparam passar um dia comigo, me levaram para acompanhar o trabalho delas. Olha que legal. Exato. Eu fui na Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhei o dia dessa jornalista, eu tinha 17 anos, né? E aí foi muito marcante para mim. Eu falei, não, eu realmente gostaria disso. Olha que legal, como elas influenciam, como elas contam histórias e ajudam a formar a opinião das pessoas. E aí foi a escolha pelo jornalismo. Mas acho que o que me refletindo, né, porque eu acabei saindo da carreira tradicional de jornalista, o que me levou mesmo para o jornalismo foi essa visão de que ele podia transformar. E um conjunto de habilidades ali, né? Tipo, eu gostava muito de aprender, e aí eu achava que eu ia aprender bastante, conviver com gente interessante, ser desafiado a fazer coisas novas. As coisas que me levaram para o jornalismo, eu tive a sorte de conseguir mantê-las em outros caminhos profissionais. E que hoje você não exerce o jornalismo, né? Você chegou, inclusive, a trabalhar como repórter, né? Como que foi? Você entrou, né, antes de chegar como repórter, você estava lá estudando. Como que foi dentro da faculdade? O que você viu de legal, de não tão legal no período? Você fez USP, né? Então, universidade super renomada, tanto aqui no Brasil quanto fora. Como que foi esse período? E aí, em que momento você falou assim, não vou atuar na área? Se já foi dentro dos 4 anos de faculdade? E como foi a época de estágio, né? Então, pegando esse gancho, assim, dentro do...
Você chegou a fazer o primeiro estágio na área? Como que foi isso? Legal. Eu era apaixonada pelo jornalismo. Faz muitos anos que eu não exerço jornalismo, mas eu me senti muito feliz quando eu entrei na USP, né? E era uma conquista muito grande. Eu vinha de uma família que algumas pessoas não tinham feito faculdade. Quem tinha feito, não era uma coisa comum fazer uma faculdade com o prestígio que tinha na época. E também era uma conquista porque meus pais ainda estavam numa situação financeira que não estava tão fácil. Era mais confortável que eu também fosse para uma universidade pública. Não tinha nenhuma expectativa da minha família que eu fosse para uma universidade dessas e tal. Eu acho que a motivação naquele momento, né, para o nível de consciência que eu tinha, foi mais de não pagar a faculdade do que a ideia de que era tão importante a faculdade, de que era tão diferente assim a USP, assim, né? Porque não era do meu universo, assim, eu tinha vindo de colégios particulares, mas que não eram colégios que tinham tradição de mandar gente para boas universidades e tal. E a USP foi um divisor de águas na minha vida naquele momento, de ampliação de repertório e de abrir um horizonte de possibilidades. Porque minha vida toda acontecia em Guarulhos. E, embora seja uma cidade grande, comparada à maioria das cidades do Brasil, era uma vida que tinha um quê meio provinciano, assim, né? Eram meus pais trabalhando a 4 quarteirões de casa, todos os amigos perto. Meu dia a dia era Guarulhos. Eu ia no lazer de Guarulhos, eu ia assistir cinema no Cinemark do shopping, eu ia no McDonald's com os amigos. Tudo se resumia ali, né? Dentro do... E essa vida que não tinha tantas referências culturais como eu descobri na USP. Mas acho que o que mais marcou é que, até então, a minha relação de uso de serviços, educação, saúde, transporte, por eu ser uma pessoa de classe média, que meus pais nos ofereceram, né, nos proporcionaram uma série de confortos materiais, eu nunca tinha tido uma relação de cidadã cobrando por qualidade de serviços públicos. E isso foi uma coisa que a USP me trouxe na vida, assim, de mudar essa relação que eu tinha até então de educação com a minha escola anterior, que era de um serviço que minha família contrata aqui para eu ter acesso, para ser... Poxa, a universidade pública eram durante os anos do governo Alckmin, que tinha muitos protestos, né? E a gente teve muitas greves. Todos os 5 anos que eu passei na faculdade, tive greve todos os anos. E aí eu comecei ali a me interessar pelas discussões, né, do centro acadêmico, tanto da Escola de Comunicação, a ECA, onde eu estudei, quanto da USP, né, que reunia as diferentes faculdades. Não era o espaço esse espaço da política universitária não foi um espaço que eu me identifiquei, mas foi cara, isso existe, que importante. Você saiu da sua bolha, né? Vamos colocar assim, você tinha uma bolha e aí você falou, putz, espera aí que existe um outro universo. E aí quem tá na USP, a gente sabe que tem muitas pessoas de classe média alta, mas também tem um outro recorte, que é as pessoas que, né, tipo, conseguiram e têm uma renda mais baixa, de classe baixa. Sim. E tal. Então, é um choque, eu costumo falar que é um choque muito grande de realidade, né? Super. Quando você vai para uma escola que ela é totalmente paga, para uma faculdade totalmente paga, tem essa discrepância, mas acho que o 80-20 ele ainda é mais de quem tem condições de pagar. Então, as pessoas estão ali. Na USP, eu acho que tem ali meio que um meio termo. Ainda tem muitas pessoas que têm um poder aquisitivo maior porque, historicamente, eles vêm de boas escolas, bons cursinhos e acabam entrando com uma maior facilidade. Você teve uma fala que não tinha muito a ideia do, tipo, quão importante era ou não fazer a USP. O importante era não pagar a faculdade e tal. Eu lembro que quando eu estava na minha época também de escolher o que fazer, eu tinha esse mesmo pensamento. Eu não conseguia, meus pais não tinham um conhecimento de me instruir na época, de falar assim, olha, não existe só a USP, existe várias outras federais, né? Então, tudo bem não passar na USP. E nem tinha essa conversa de USP. Porque eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento. E aí, na minha adolescência, início de juventude, assim, fazer faculdade, independente de qual seja. E aí, depois que você entende a diferença e o peso que traz para o currículo, para a vivência entre uma faculdade pública e uma faculdade privada, e dentro das privadas, as de renome ou não, né? E aí, quando eu estava ali nos, sei lá, 3º, 4º ano da sua faculdade, você se viu
trabalhando na área, você falou, talvez... Porque também é um universo de possibilidades, é certo? Que hoje não é como que hoje todo mundo produz conteúdo, ou quase todo mundo, né? Então, essa profissão até então, ela era muito destinada a quem estudava jornalismo, né? Você via produtores de conteúdo, você consumia revistas, jornais de jornalistas. Hoje em dia é um pouco diferente, mas então naquela época era muito assim, rádio, TV. O que você aspirava naquele momento ou você já começou a ter outros horizontes? Legal. Assim, você sabe que essa discussão de produção de conteúdo ser algo regulamentado e ter que ter diploma, ela é uma discussão antiga, pré-redes sociais. Porque os jornalistas originais, eles não eram jornalistas. Essa formação não existia. Então, quando você pensa ali no início dos nossos grandes jornais brasileiros, quem exerceu o jornalismo eram intelectuais, escritores, cientistas políticos, pessoas sem formação, mas com um grande repertório cultural, artistas, economistas. E aí, depois surgem as graduações. Em vários lugares do mundo não é uma graduação e não é exigido isso para redes sociais. Então, durante meus anos da faculdade, já existia esse debate. Vai cair o diploma, vai cair a obrigatoriedade, mas... E chegou a cair, né? Um determinado momento caiu a obrigatoriedade de... Mas assim, hoje a gente olha e assim, pô, não é o diploma que te garante acesso ao mercado. Te dá uma série de habilidades para produzir conteúdo de uma determinada maneira, né? Entendendo o que é a produção de uma notícia versus uma opinião, versus um entretenimento, né? Versus um factoide que corrobora uma tendência X, né? Mas eu adorava o jornalismo, foi uma abertura de portas para mim, como te falei, né? Cheguei na faculdade, conheci um monte de gente inteligente, que me puxou para cima, que me apresentou um mundo de perspectivas culturais, políticas e tal. E aí eu comecei a trabalhar na faculdade, no segundo ano de faculdade. A USP tinha alguns veículos de comunicação. Meu primeiro trabalho foi no site da USP, foi na agência USP de Notícias, que era um site que divulgava a produção científica da USP. Eu trabalhei por lá um ano. E aí eu fui trabalhar depois numa agência de notícias chamada ANSA, que era uma agência italiana que produzia notícia da América Latina. De lá eu fui para uma ONG chamada Amigos da Terra, Amazônia Brasileira, que produzia conteúdo político da Amazônia e de questões... não só sustentabilidade, né, mas dos estados amazônicos, era uma referência de conteúdo nesse nicho. E eu estava super feliz e motivada com essa carreira. E teve um momento que foi bem marcante nesses meus anos por lá, né, que eu ganhei uma bolsa para estudar fora, você mencionou na minha biografia. Eu voltei a me conectar com o Estadão, de novo na minha jornada, né, o Estadão que me fez escolher pelo jornalismo, que é um grande jornal aqui de São Paulo, antigo e tal. Eles tinham, na época, e ainda tem, se eu não me engano, um programa para jovens jornalistas, chamava Prêmio Jovem Jornalista, em parceria com o Santander. E aí eu tive a oportunidade de estudar fora pelo Estadão, ganhando esse prêmio. Legal. Que também, mais uma vez, foi uma super experiência. Consegui trabalhar fora na Espanha, também no jornal de lá. E volto muito animada em seguir a carreira de jornalista. Voltei, fui trabalhar no Grupo Abril e fiquei 2 anos e meio na Veja, como repórter da revista impressa, antes de fazer a ruptura de explorar outras coisas. Como que foi esse momento para você de ruptura? O que começou a te trazer ali de percepções, de inquietações que você olhou e falou assim, acho que eu tenho outros horizontes para descobrir, outras possibilidades? Teve algum fato que marcou, assim, que te fez olhar para fora? Eu te conto que assim, acho que foram 2 frentes de fichas caindo. Uma de quebra de idealização e outra de a vida batendo na porta e tendo que pensar de maneira pragmática em carreira também como forma de sustento e autonomia financeira, né? Isso era em 2008. Eu entrei em 2008 na Veja, eu saí em 2010. E esses foram anos que estava rolando uma crise no mercado de comunicação, tanto que o Grupo Abril era gigantesco, reduziu muito, abriu mão de vários títulos, né? Eu tive a oportunidade muito legal de ainda vivenciar um pouco desse mundo incrível que era o Grupo Abril,
muita gente interessante, de diferentes perfis, né? De uma Exame que cobria negócios, a Super Interessante, a Placar. Foi muito, muito legal esses 2 anos e meio atingia muitos nichos, né? Ele conseguia estar na sociedade de várias formas, né? E gente Eu lembro interessante. muito da Super Interessante. E assim, gente interessante, jornalistas talentosos e talentosas de mercados e títulos que eram líderes das suas categorias, né? Então, assim, acho que um ponto pragmático foi, cara, para onde está indo essa carreira aqui? Me formei, aí, tipo, mesmo estando num título de muito prestígio, zero perspectiva de discussão de para onde ir minha carreira. Uhum. Conversas com um editor que era, tipo, você é muito pequeno burguesa, de se preocupar com efetivação, de se preocupar com carreira. Você está na Veja, um monte de jovem que está aqui na Veja. Uhum. Mas, assim, eu tinha 20 e poucos anos e... Então, vislumbrava crescimento de carreira, né? Crescimento, e assim, eu queria sair da casa dos meus pais, eu precisava ganhar um dinheiro, não tinha essa visão, meus pais já estavam mais equilibrados nessa época, mas não tinha essa visão de que, assim, o trabalho é para me desenvolver. Porque eu vejo uma família que trabalha para ganhar dinheiro e cuidar da sua vida também, além de se desenvolver e praticar sua missão, né? E aí, por outro lado, a quebra da expectativa um pouco, né? Porque foi muito, muito incrível em termos de desenvolvimento para mim trabalhar na Veja, porque era uma barra muito alta, só gente muito talentosa, né? Você pode criticar hoje em dia a Veja por tendência política, mas eu acho que ainda é isso, assim, né? De ter uma barra alta de gente muito qualificada. É um produto editorial que tem suas escolhas de posicionamento de mercado, né? E aí, para mim, isso foi uma quebra de paradigma e um esfacelamento da ideologia e da aspiração naquele momento, que era de... Não necessariamente eu estava produzindo notícia para mudar o mundo, estava produzindo notícia para entregar demandas para o consumidor, leitor de Veja. Tipo, fazer matérias que tinha que fotografar gente bonita. E o que é gente bonita? Qual a cor de pele de gente bonita em 2010? Quanto pesa gente bonita? Como que é a casa de gente bonita? Se não for uma matéria para falar da tristeza do pobre, gente bonita morava nas regiões nobres das grandes cidades. Então, tinha alguns desconfortos de ouvir fontes, né? Fontes são as pessoas que você ouve para ouvir suas teses, visões de valor para aqueles temas, né? Ouvir as fontes que já eram alinhadas com a postura editorial. Então, eu me senti, de certa maneira, também que a curiosidade intelectual, que também me levou ao jornalismo, de descobrir, de buscar, acho que o jornalista ele tem, pelo menos, uma sede da busca da verdade, mesmo sabendo que ela não existe, né? São sempre visões da realidade. Mas eu comecei a perceber que nem tinha muita busca da verdade em alguns momentos. Não por ser tendencioso, era um critério muito bom de apuração, cheque de informações, assim, impressionante. Muito acima de outras publicações, né? Mas tinha uma visão de teses. Assim, poxa, a gente... É um produto editorial, que tem uma linha editorial. Né? E ia naquela linha, né? Então, acho que junto com esse questionamento de, esse mercado está em crise, para onde vai esse mercado? Vindo que eu tinha outros amigos em outros mercados que estavam crescendo, se desenvolvendo, tendo reconhecimento. E eu nunca tinha ouvido falar de feedback. Ainda era um ambiente, né, como ainda é boa parte da indústria de comunicação, de muita informalidade do trabalho. Então, era um ambiente de muito assédio moral, de assédio sexual frequente. E acho que como são ainda hoje muitas agências de publicidade... meio que essa confusão da informalidade com, na realidade, a falta de algumas práticas de respeito, sabe? Sim. É uma situação muito delicada e, recentemente, né, a gente vem cada vez mais ouvindo e vendo casos sendo expostos, né, de atrizes, de repórteres, de pessoas que trabalham na indústria de comunicação justamente com esses relatos, né, de que naquela época ou em ano tal, ou ainda existe, infelizmente. Mas como que foi essa sua transição, né? E aí você entra no universo de diversidade, inclusão e equidade. É legal a gente falar um pouco porque muitas pessoas e muitas mulheres podem estar aqui nos ouvindo e pensando em fazer transições de carreira, não somente para a área de diversidade, mas para outras áreas também. Né? Então, como que foi esse movimento? Vocês tinham uma formação, uma expertise, você tinha uma atuação. Como foi essa transição? O que você fez primeiro? Aonde você foi atuar? Você foi estudar de novo? O que você foi fazer para fazer essa mudança de carreira? Olha, eu te conto que eu tive 2 transições marcantes aqui de carreira.
numa pegada muito diferente, né? A primeira saída do mundo do jornalismo da redação e depois a saída do ser funcionária para ser empreendedora. Quando eu saio da Veja, eu cheguei aí por um tempinho para uma assessoria de imprensa, que era uma assessoria super prestigiosa, um lugar muito legal, mas que não tinha nenhuma conexão com o que eu buscava da minha atuação na carreira. Daí eu saí de lá e fui para o terceiro setor, onde eu fui muito feliz e fiquei 5 anos. Mas esse movimento de transição, de saída do jornalismo de redação, foi um movimento de fuga. Um movimento de eu não quero isso, mas não sei o que eu quero então. Tá. Não tinha clareza, né? Não. Pô, assim, eu vim de uma faculdade que formava gente para redação. Outras faculdades de jornalismo, já naquela época, formava gente para assessoria de imprensa, para comunicação, para internet. A USP era bem tradicional e até por ser uma universidade pública com baixo investimento, na época não tinha parcerias público-privadas, não estava muito modernizada. Então, formava, a gente falava, né, a gente forma aqui os pensadores da comunicação e tal. Mas eu não tinha muita referência dos vários caminhos da comunicação que eu podia ir. E eu associava muito a missão do jornalismo com o produzir notícia de forma independente, não com fazer relações públicas para marcas. Certo. Não era o que tinha me levado. Eu não cursei comunicação, eu cursei jornalismo. Jornalismo, são coisas diferentes. Assim, eu nunca me enxerguei como comunicadora até então lá. Eu me enxergava como jornalista, que quer, mover as coisas pelo jornalismo. Então, assim, mas nesse momento que eu saio, eu falo, pode ter várias outras coisas que eu quero, mas não sei o que vou dar uma explorada aí. E saio do jornalismo nesse momento da redação. Depois, fiquei 5 anos na Fundação Estudar, que era um terceiro setor muito profissional. Você conhece? Conheço. Fundação Estudar é maravilhosa. Tem iniciativas incríveis. Já conheci várias pessoas que passaram, que foram assistidos, né? Vamos colocar assim Mas eu não tive a oportunidade de conhecer alguém que trabalhou na Fundação Estudar. Então, conta um pouquinho só o que é para a galera. Claro. A Fundação Estudar é uma fundação criada em 1991 para formar futuras lideranças para o Brasil. Os seus fundadores são os donos da Ambev, do Burger King, da Kraft Heinz, né? Aquele trio muito famoso e muito envolvido em polêmicas, inclusive, recentemente. Jorge Paulo Lemann, Betsy Cupira e Marcel Telles, que são alguns dos homens mais ricos do Brasil e são considerados precursores e criadores aqui no Brasil dessa cultura de meritocracia nos negócios. Dessa visão do sonho grande, ambição nos negócios e tal. E a maneira deles tocarem seus investimentos sociais, a sua filantropia, também era muito pautada por essa visão de eficiência, alto impacto. Então, foi muito legal para mim, porque aí eu saio desse universo da redação e quando eu chego na Fundação Estudar, onde eu fiquei 5 anos, eu me deparei com uma mescla que foi muito enriquecedora para mim, de uma visão de transformação do país de forma positiva, que era o que eu buscava no jornalismo, mas sem uma pegada que fosse, usando aqui um termo pejorativo, que muitas vezes se tem no terceiro setor, um lugar meio descomprometido, de régua frouxa. Não, uma visão de, cara, até porque a gente trabalha para mudar o país e a gente tem tanto propósito, eficiência, visão técnica, meta, ambição, vontade de ter um impacto cada vez maior e de extrema qualidade, porque a gente pode ter um impacto muito importante e tal. E a Fundação Estudar, ela deixou de ser um lugar que apoiava um grupo pequeno de pessoas selecionadas de alto potencial para seguir fazendo isso e com cada vez mais qualidade, mas também ter criado uma série de programas para bastante escala. Então, hoje a Estudar tem um portal de carreira, tem um portal de preparação para estudar fora, tem programas online e presenciais de desenvolvimento de jovens. E eu trabalhei por lá nesses anos que foram anos muito empreendedores da Estudar, porque Estudar tinha passado 20 anos como um negócio bem pequenininho. Restrito, pequeno. E assim, fazendo um trabalho de extrema qualidade, mas muito inspirado nas bolsas de estudos americanas. A gente vai dar bolsas para talentos, acompanhar a sua jornada. E não era algo tão conhecido e difundido, né? Eram poucas pessoas que sabiam que existia a Fundação Estudar, né? Exato, até porque os fundadores, por serem esses homens famosos, ricos, que estavam na mídia, eles tinham, na época, muito receio das suas iniciativas sociais serem percebidas como coisas que eles queriam fazer para ter reputação. Então, mas aí se a gente fizer isso ser grande, vão achar que a gente está fazendo isso só para se promover.
E aí a gente teve um trabalho muito, tipo assim, cara, mas a mesma ambição de negócio poderia ser trazida para uma ambição de transformação nas iniciativas sociais. Isso é um conjunto de iniciativas sociais muito relevantes no Brasil, que eles fundaram. Fundação Lema, a Endeavor, que eles trouxeram para o Brasil, a Fundação Brava, o Instituto Sonho Grande, que trabalha com educação pública, o Smart, é um grupo de fundações muito legais. E esses anos que eu passei lá, eles foram muito formadores para mim. Então, assim, eu tive uma escola importante que foi a USP, uma outra escola que foi a Veja, mas a mais importante de todas, certamente, foi a estudar, porque eu acho que já estava mais madura, já mais próxima de me conhecendo, eu sabia o que eu fazia bem. E ela me preparou para desenvolver muitas habilidades e me ajudou na outra transição, que foi de conectar esse anseio que eu tinha de impacto social, mas resgatando a vontade que eu tinha lá atrás de empreender. Porque na Estudar eu tive a chance de ser uma intraempreendedora, né, criando iniciativas dentro do espaço seguro, de fazer isso com dinheiro que não é teu, com uma segurança de estar numa organização. E isso me deu muita segurança, né? Me desenvolveu muitas habilidades para o passo que seria depois empreender. E aí o momento de fazer essa transição foi muito diferente da transição de saída da Veja. Foi uma transição para algo que eu queria fazer e não para fugir. Tanto que eu não queria fugir da Estudar. Foi muito difícil para mim sair. Eu era apaixonada por aquele lugar, eu me sentia pertencendo àquele ambiente. Tenho grandes amigos até hoje que são de lá. Então não foi uma fuga, foi entendi que minha jornada encerrou e vou fazer uma outra coisa. Eu sei que coisa é essa, planejei essa coisa. E já desperta uma curiosidade, né? Então, você tem ali alguns anos de CLT, vamos falar assim. E aí, esse mundo de empreender, né? Que hoje a gente vê cada vez mais pessoas tentando empreender porque querem. Mas eu tenho uma relação com o empreendedorismo muito associado à necessidade, né? A grande maioria dos empreendedores que a gente tem no Brasil, eles empreendem por necessidade. Eles vão vender o bolo porque não conseguem um emprego, eles vão fazer a trufa, eles vão fazer alguma coisa ali dentro da sua comunidade, porque ele precisa sobreviver, né? Então, a minha relação com o empreendedorismo, ela tem muito esse viés de que... Uma vez, recentemente, eu ouvi uma frase assim, que as pessoas deveriam ter uma formação para empreender. Igual deveriam fazer prova para empreender, igual você faz para tirar o OAB, igual você faz para tirar CRM. E eu entrei numa discussão e falei assim, eu discordo, porque tem muita gente que empreende, não é porque tem o sonho de empreender, o sonho de ir para o Vale do Silício e criar alguma coisa, não... Existe, sim, várias pessoas e cada vez mais existem as possibilidades de você ter um negócio de forma estruturada. Mas muitos negócios, e a grande maioria no Brasil, eles não nascem de forma estruturada, né? Igual você tá... E aí eu quero que você traga um pouco disso, né? Como foi estruturar esse seu negócio? Como foi esse planejamento, né? Porque, de novo, aqui podem ter pessoas com sonhos de empreender, de tocar o próprio negócio. Então, como você pode fazer isso de forma organizada? Dado que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, a conteúdo, cursos, a gente tem Sebrae, a gente tem... Nossa, são tantas coisas que apoiam o empreendedor, né? Que dão formação. E aí a pessoa consegue fazer isso de forma estruturada. E para quem teve que empreender por necessidade, por sobrevivência, como que essa pessoa ela pode se moldar e entrar dentro de um planejamento, né? Como que foi esse processo de planejamento? O que você pensava? Legal. E qual que foi o negócio que você criou? Olha, Andressa, muito interessante que você está trazendo essa reflexão aqui, porque hoje existe um glamour do que é empreender, mas isso é bem recente. Nesses anos que eu convivi nesse ecossistema das fundações, desses caras e tal, eu tive muita proximidade com a Endeavor. E lembro de ouvir, né, o quanto, inclusive, o termo empreender, ele é um termo recente. E ele foi fruto de trabalho de algumas organizações no Brasil. A Endeavor, uma das mais importantes de puxar isso, né, de trabalhar esse conceito de pessoa empreendedora e como algo positivo, né? Porque, historicamente, a ideia que a gente tinha era dono de negócio. Era montar negócio. Só não falava que era empreendedora. E ainda tinha o lance do trabalho informal. Né? Ou você tinha trabalho informal, ou você era um trabalhador, tá desempregado, tá fazendo bico. Bico, isso. Ou, por outro lado, você é dono de negócio, mas montou negócio. E muitas vezes montar negócio, quando era pequeno, também não era uma coisa vista com prestígio. Coitado, não conseguiu montar essa loja de sapato aí.
Montou um mercadinho, não consegue emprego, foi vender, né? Exato. Muito dessa relação. Porque assim, vamos pensar o histórico do Brasil, né? É uma economia muito instável. Sim. Até, uma década de 90 que a gente vira isso. Então, vamos pensar que as pessoas buscavam estabilidade, né? A gente ainda hoje é uma das economias em que é mais difícil empreender no mundo. É difícil e custoso montar empresa, a taxa de mortalidade das empresas é alta. A gente tem todo um ecossistema macroeconômico que não é favorável, né? De juros altos, de baixa disponibilidade de crédito. Esse ambiente ele se acentua em ser difícil para os grupos minorizados. Uhum. Então, assim, para as mulheres, pessoas negras, é mais difícil o acesso a crédito. Mesmo quando você abre um negócio, é mais difícil o acesso a mercado. Existem, inclusive, iniciativas para apoiar grupos minorizados a vender para as grandes empresas. Por exemplo, você monta uma empresa de catering, né, de coffee, que pode vender para empresas, para os eventos das empresas. Se você é uma mulher ou uma pessoa negra, você tem mais dificuldade de ser homologado por uma grande multinacional. Por isso que existem, inclusive, iniciativas para abrir mercado. Tem empresas com metas de tornar seus fornecedores mais diversos. Então, porque assim, fica muito concentrado naquela grande bolha, né? Quem tem o networking. E quem tem o networking? Vender para essas grandes empresas sobre conhecer algumas pessoas, sobre se vestir de um jeito que vai ser valorizado. Exato. Chegar lá e falar de maneiras que vai ser valorizado. Isso não são coisas que te dão 3 dicas e você vai lá e faz, né? Uhum. Vem de uma vivência. Mas, então, assim, a minha vivência de empreendedorismo foi uma vivência de escolha e de analisar o custo econômico disso, né? De sair de um trabalho que eu gostava muito, que eu ganhava bem para aquela idade, que eu tinha perspectiva de crescimento, porque eu estava afim e eu vivia com essa visão positiva, por um lado, de ser empreendedora. E aí quando eu estava na Fundação Estudar, eu comecei a fazer já uma transição de carreira, né? Eu entrei na Fundação Estudar para cuidar de uma área recém-criada de comunicação, porque isso se comunicava com a minha experiência de jornalista. Sim. E na Estudar, eu fui tendo muitas oportunidades de migrando e fazendo coisas que eu não tinha formação para isso. Então, acho que, inclusive, sobre essa ideia do tem que ter formação para as coisas, penso que cada vez mais a gente está na era das habilidades e mesmo dos títulos. Uhum. E quais são as habilidades que são transferíveis para várias oportunidades, né? Eu sinto que foram identificando em mim habilidades que poderiam me permitir liderar pessoas, tocar um negócio. Mas falta ela conhecer de planejamento financeiro. A Fundação Estudar, naquele momento, pagou parte de um MBA que eu fui fazer. Foi nesse MBA que eu fiz um plano de negócios para Impulso Beta. Tudo que é um plano de negócio, na hora de pôr na prática, muda. Mas só de você dedicar tempo a pesquisar, é melhor mudar em cima de alguma coisa do que ir vivendo sem um norte, né? E se você tem a oportunidade de se planejar, que bom. Que você consegue organizar. É muito engraçado que fazer plano de negócio, ele entra no funil de um jeito, ele sai de outro. Muitas das vezes completamente diferente. Mas esse exercício faz com que a gente até tenha uma visão do próprio negócio de forma mais assertiva, né? Mais direcionada. Porque quando você para escrever bloco por bloco, etapa por etapa do plano de negócio, fala, isso aqui eu não tinha nem pensado, como é que vai ser agora? Peraí, deixa eu pensar no meu negócio, o que eu vou ter que fazer para atingir isso, senão não vai se sustentar. Sim. E aí você cria a Impulso Beta. Sim. A Impulso Beta é uma consultoria de diversidade que se propõe a resolver dores de diversidade conectada à estratégia de negócio. Basicamente, o que é isso, né? A falta de inclusão de diferentes públicos no mundo dos negócios, como isso que a gente acabou de falar, das pessoas que não conseguem vender para as grandes empresas, como a falta de menor empregabilidade das pessoas de regiões periféricas, das pessoas negras, das pessoas com deficiência, de algumas identidades da comunidade LGBTQIAP+, das mulheres que não crescem na carreira ou não entram em alguns segmentos. Tudo isso daí, até ontem, não era problema da empresa, entendeu? Porque a gente acreditava que a missão social da empresa é gerar valor para acionista. A empresa está aí para resolver problema social, não. A gente acreditava isso até pouquinho tempo atrás. E tudo bem, o empresário ser sacana, contanto que ele agisse na legalidade. A gente já ouviu tantas coisas assim, né? Mas eu pago impostos. E nesse país, que é tão difícil, corrupção, eu pago impostos. Como se fosse assim...
Assim, pagar impostos é igual, sei lá, é você vestir roupa para sair de casa, é uma obrigatoriedade, mas não faz de você uma boa pessoa. Exatamente, não é porque você paga e aí você pode pagar todos que te torna Uma empresa que gera um valor positivo e tal, né? Então, a Impulso Beta hoje é essa empresa que consegue trabalhar na conexão entre esse pleito de inclusão que vem da sociedade, não vem das empresas, né? É a sociedade civil que pressionou o governo para criar leis, que pressiona as empresas das quais consome, que pressiona as empresas nas quais trabalha. É a sociedade civil que traz esse clamor. Só que isso foi virando um clamor tão importante, virou uma parte da estratégia do negócio. Só que isso é hoje. Lá no comecinho da Impulso Beta, a Impulso Beta não era isso. A Impulso Beta surge de uma experiência, né, de uma visão que eu vinha tendo de me perceber mulher no mercado de trabalho. Porque eu acho que, assim, não sei como foi para você, mas eu não tinha percebido que eu era mulher. Não sei se você se percebia como uma mulher negra na sua carreira no começo. Eu fui entender isso quando teve... eu já estava trabalhando no meu segundo emprego, né? Eu comecei no Santander, quando eu estava no Bradesco. Assim, trabalhei em banco. Eu fui numa área que eu atuava. Deixa eu ver ali, a primeira rodada de promoção. E só os homens foram promovidos. Eu lembro disso como se fosse ontem, assim. E não era uma coisa escondida, né? Na época, era uma coisa que quem foi promovido, as pessoas sabiam e tudo mais. Também não era nada muito explícito. Ficava assim, não era escondido, mas também não era divulgado, sabe? Mas a Rádio Peão, ela funcionava muito bem. E aí eu entendi, eu olhei, eu falei, tem alguma coisa estranha. Ali me veio uma percepção diferente, que eu falei, tem alguma coisa errada. Porque eu fazia parte de uma equipe majoritariamente mulher, né? Uma equipe até então bem operacional, mas que não tinha ali o mesmo, como que eu posso dizer, o mesmo apreço dos homens, sabe? E eu comecei a ver, ali eu entendi que não éramos todos iguais. Eu não tinha tido essa visão até então, de que eu, por ser mulher, e o meu colega, por ser homem, desempenhando a mesma função, teríamos salários diferentes. Não tinha essa noção. Para mim, todo mundo ganhava a mesma coisa, com exceção de quem era coordenador, e aí tinha os níveis. Mas se eu era analista júnior e meu coleguinha era analista júnior, se eu ganhava R$1.000, o coleguinha tinha que ganhar R$1.000. E aí eu descobri que não. E aí eu comecei a entender. Então, o meu primeiro impacto foi esse, de disparidade salarial mesmo, que eu falei assim, ué, mas por quê? E aí, só que assim, óbvio, não questionei, não falei, mas fiquei com aquilo dentro de mim. Isso na época da faculdade. E o meu TCC, na época, foi sobre liderança feminina, porque ali eu já comecei a entender que para a mulher o buraco era um pouco mais embaixo, para uma mulher negra era mais embaixo ainda, e aí na pirâmide, né, de gênero e de grupos minoritários você vai descendo, e você fala, putz, eu tô aqui, ó. Tem pessoas que ainda estão abaixo de mim e tem pessoas que vão estar acima. Foi nesse momento. É que legal você contar isso, né? Acho que quem nos acompanha talvez possa se conectar com essa história na ideia de que hoje a informação está bem disponível de discussão sobre as disparidades de oportunidades. Há pouquíssimo tempo não se falava disso. Feminismo era a palavra não grata, porque a gente pensava nas mulheres que não gostam de homens. Racismo era coisa de gente crica, porque racismo tinha nos Estados Unidos, que tinha separação de negros e brancos. Brasil, não. Brasil, todo mundo está integrado, junto, misturado. Não tinha racismo também. É um povo misto, é um povo misto. Todo mundo, principalmente aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente é miscigenado. A gente... Tem até um amigo negro. Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes você descobre sua identidade pela tua vivência, né? Descobre... Tô brincando, é óbvio que eu sabia que eu era mulher. Mas eu não tinha entendido que ser mulher tinha um impacto que ia ser significativo na minha carreira naquela idade, né? Porque, naquele momento. Porque eu tenho 37 anos, né? Eu sou de uma geração que tinha a memória das mulheres que conquistaram, abriram portas. A gente tinha uma presidente mulher, entendeu? A gente teve muitas conquistas das mulheres. Então, no momento em que eu vou percebendo, né? Que os homens têm mais espaço. Começo a crescer na carreira, cada vez mais eu estou em salas que eu sou a única mulher. E aí eu sinto que, por ser mulher, às vezes já se supõe coisas de mim.
Só porque eu sou mulher, já se supõe que eu... quando você tiver filho, né? Que aí você vai dar uma sossegada. Ou, porque você não deve gostar disso, né? Que você é mulher. Desculpa, eu falei palavrão, a mulher tá na sala. Fui percebendo essas coisas, começo a estudar muito isso por anseio meu de questionar minha carreira, meus próximos passos e os desafios que eu viria a enfrentar. E aí, na época, tinha pouca discussão disso aqui, não era uma literatura muito acessível. Fui estudar muita coisa de fora do Brasil e descobri que tinham negócios voltados à equidade de gênero, a acelerar a carreira feminina fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos. E aí, decido empreender, num primeiro momento, a Impulso Beta como um negócio de aceleração de carreira para mulheres. Então, nosso primeiro produto foi um programa de liderança para mulheres. Ainda naquele estágio, né, 2015, o ano que a Impulso Beta surge, com baixíssimo letramento de interseccionalidade. Então, a maneira que eu pensava mulher era da minha vivência, de mulher branca, de mulher hétero, né, de um determinado tipo de mulher que sou. Então, são muitos grupos de mulheres, né? Exatamente. Esses grupos, né, que a gente tem comentado aqui, poxa, tem o grupo de mulheres, aí tem mulheres mães, mulheres negras, mulheres 50+, que também é um outro recorte aí, mulheres LGBTQIAP+. Então, você tem vários grupos, né, e é muito legal. Hoje você vê que tem vários movimentos que querem impulsionar as carreiras e trabalham para impulsionar a carreira da mulher. E quando a gente fala de tecnologia, que é um dos motes aqui do podcast, também é um outro recorte ali delicado, porque da indústria... E aí eu queria que você trouxesse um pouco das indústrias que você já atendeu como Impulso Beta, né? Que vocês atuam, como vocês prestam o serviço de consultoria. Então, você já deve ter visto de tudo e mais um pouco. Queria que você comentasse um pouco de coisas mais diferentes. Se quiser citar, pode citar, se não tem problema. Mas, assim, como a gente fala, não precisa dar nome aos bois. Mas pode... Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de diferentes indústrias. Então, na indústria farmacêutica, não sei o quê. Conta pra gente como que é essa diferença. E aí, depois você traz pra gente como que é no mercado financeiro, né? Quais das empresas que vocês já atenderam. Ótimo. Nesses 9 anos, a gente atendeu 150 e poucas empresas de setores muito diferentes. A maior parte delas empresas ou multinacionais, com subsidiária no Brasil, ou grandes empresas brasileiras, empresas que às vezes são brasileiras, mas são globais hoje, são empresas de capital aberto. Por que essas empresas grandes, né? Porque ao longo desse tempo, as empresas que mais priorizaram um tema são as empresas que já têm uma gestão de pessoas mais madura. Porque para a empresa estar pensando numa força de trabalho diversa, em práticas ESG, porque a empresa está num nível de governança, de práticas internas que é uma mais madura, né? Embora isso está mudando hoje, tem empresas pequenas que já estão entendendo isso como valor, como pressão também. Isso é mais recente, né? Então, primeiro são as grandíssimas empresas que dedicam orçamento, energia, investimento para essa pauta. E eu acho que vale começar falando dessa comparação de indústrias, dizendo que tem muitas expectativas que a gente tem do que é o setor e qual é o setor mais avançado e tal, que caem por terra. Porque, assim, a gente trabalhou muito com vários setores tradicionais, né? Então, a gente atendeu muitas empresas do agro, empresas automotivas, empresas de base industrial mesmo, né? Com chão de fábrica. E várias empresas moderninhas, assim, né? Eu diria que 2/3 são as empresas de indústria mais tradicional, siderúrgica, mineração, essas que eu já mencionei antes, e 1/3 são as mais moderninhas, ou são, digamos que, as mais de escritório. Consultorias estratégicas, mais auditorias. Cool. Assim, ou tradicionais, só que de escritório, tipo, da cidade grande e tal. Ou, assim, empresas moderninhas como uma Wildlife, que é uma empresa que faz games, um iFood, né? E outras de menor porte também, de tecnologia. E acho que a gente tende a achar vários paradigmas, né? Que onde está a maior resistência? Está no chão de fábrica, com as pessoas de menor nível cultural e menor nível de escolaridade, nos rincões do país, né? Então, pequenas cidades e tal. E nos segmentos mais tradicionais da economia. E que, quando eu for falar com as empresas modernas, de tecnologia, das grandes cidades... Vai ser, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Não é que seja totalmente o oposto disso, mas é que essas, em teoria, modernas, não é mamão com açúcar. E
A gente, uma vez, atendeu uma empresa agro, que a gente fez uma pesquisa sobre a experiência de trabalho das mulheres. E o nível de maior desconforto dessa empresa agro, presente em várias pequeniníssimas cidades do Brasil, era no seu escritório na Faria Lima. É onde as mulheres sentiam mais assédio e mais desrespeito. Óbvio que você pode falar, mas as mulheres, talvez, da Faria Lima, elas têm um nível de expectativa, pelo nível de acessos, informação, maior do que a mulher do interior de Goiás. Acho que, óbvio que tem essas reflexões, mas, assim, de maneira geral, eu sinto que essa pauta de diversidade, embora virou um tema de negócio, ela se conecta muito com as nossas crenças pessoais. E as pessoas têm dificuldade de discutir o que é criar um ambiente inclusivo na empresa, porque isso é bom para o negócio, e trabalhar algumas questões em relação às minhas crenças pessoais. Então, assim, hoje a gente está num país muito religioso, né? Um país que, tá penando aí para ser país laico, né? Que não é muito laico esse país, né? Vide as discussões de pode casamento entre pessoas do mesmo gênero? Não pode. Volta atrás. Umas discussões, porque tem geração de energia, né? Assim, e tudo por conservadorismo. Então, assim, a gente é um país muito plural, em que a aceitação e o respeito ao diverso, às vezes, é contraditório com crenças pessoais arraigadas, históricas, né? Dos papéis de gênero, do que é certo, correto aos olhos desse Deus. Então, tudo isso é levado para dentro das empresas. E essa ideia que a gente tem de que esses conflitos acabam impactando a pessoa de baixo nível cultural e esse alto executivo com MBA em Harvard, Stanford, que faz projetos globais, vai ser super mente aberta, caia por terra com isso. Assim, a gente tem uma alta liderança das empresas muito conservadora. E óbvio que isso varia de empresa em empresa. Então, acho que assim, né? Onde é que estão os oásis? Em termos de tendência, os oásis estão mais nas empresas de capital aberto. Não porque lá as pessoas sejam mais evoluídas, mas porque lá existe transparência de dado. Que bom seria se todas tivessem, né? Mas a preocupação justamente com essa exposição... Então, são as empresas que estão mais preocupadas com a tua reputação nesse ponto. Porque, assim, se eu tiver um problema como o do Carrefour, né? Para quem não sabe, o Carrefour teve uma tragédia e um crime, né? Anos atrás, na época do Black Lives Matter, nos Estados Unidos, que foi o assassinado, né? No assassinato de um consumidor dentro da loja. A gente tem, recentemente, o caso das vinícolas do sul do Brasil, que tiveram trabalho análogo à escravidão identificado na sua cadeia produtiva. Essas situações impactam a reputação, fazem ter queda de venda, perda de valor de mercado, se a empresa é uma empresa de capital aberto. Então, acho que essas pessoas executivas desses ambientes que estão mais expostos, não sei se elas se transformaram por dentro, mas meio que não nos interessa isso quando a gente está discutindo nas empresas, né? Se está fazendo transformação porque acredita de coração ou não, meio que cada um acredita se quiser, mas acho que o que a gente está buscando é pragmatismo. Está contratando mais gente diversa? Está praticando equidade salarial? Está coibindo o assédio? Está fazendo um recrutamento que, de fato, é uma meritocracia com equidade? Não a meritocracia das pessoas de colete, tudo branco e de mesmo corte de cabelo. Que molda ali todo mundo dentro da mesma caixinha, né? E não Sim. é sobre isso. Equidade é justamente para você abraçar. Eu estava vendo numa outra discussão, assim, que as empresas, elas querem contratar a pessoa de grupo minoritário ou a pessoa negra, mas ela não quer a negritude da pessoa que vem junto. Ela quer contratar um profissional 50 a mais, mas ela não quer trazer com ele a bagagem, a experiência de vida que esse profissional tem, porque, afinal de contas, já viveu 50 anos ou mais, né? Então, existe muito... E aí, até eu queria comentar que talvez seja um pouco polêmico, mas o quanto a sigla ESG, ela está muito associada à obrigatoriedade das empresas. Então, cada vez mais as empresas, assim, têm que, né, se atentar e tem que fazer. E o quanto é marketing, né? Eu acho que a pergunta é essa. O quanto é marketing e o quanto, de fato, existe um movimento para essa transformação, né? Porque o que muitas das vezes a gente acaba percebendo, e aí é um achismo meu puro,
por opinião pessoal, assim, que parece que muitas das vezes é mais marketing do que, de fato, ações concretas, sabe? Então, como que você vê isso? E falar um pouco do ESG, que não é só ambiental, né? Porque ainda é muita associação do ESG com práticas ambientais. E o S ali, ele vem para trazer esse peso pro social, né? Então, como que você vê essa relação? Eu sou muito otimista, Andressa. Acho que, assim, quando a gente está vivendo a transformação social, a gente, obviamente, tem ansiedade de passar logo pela virada de chave, né? E aí parece que nunca as coisas estão indo na velocidade que, de fato, resolveria as nossas dores. Mas quando a gente olha a evolução da humanidade num filme mais longo, a gente está numa tendência que é muito positiva, né? Assim, da gente poder ter discussões como essas conectadas a negócio. Então, eu sou otimista. Isso não faz com que eu acredite que as empresas estão todas trabalhando desse jeito porque elas acham que é bom para os negócios. Tem um conceito que tem se falado cada vez mais. Vou falar alguns conceitos aqui que eu acho que podem ser legais para quem não nos acompanha, né? A gente falou já aqui nesse papo que por muito tempo a gente achou ok que o papel da empresa era só gerar valor ao acionista. Essa ideia de que a missão da empresa é de gerar valor ao acionista é uma fala bem famosa que foi consagrada por um cara da economia, aí, um americano chamado Milton Friedman. E por muito tempo a gente repetiu esse bordão. Em 2020, no Fórum Econômico Mundial, aquele que reúne um monte de gente importante, Davos, anualmente, o então fundador do Fórum Econômico Mundial trouxe uma outra fala na ideia de que o papel da empresa não é gerar valor ao acionista, é gerar valor a todos os seus stakeholders, que são todas as partes interessadas. Porque a gente está indo para uma fase do capitalismo de relações recíprocas, de mutualidade. O que é mutualidade, né? São trocas que geram valor positivo para todo mundo que está envolvido, né? Poxa, legal, eu sou uma empresa que leva desenvolvimento econômico para uma cidadezinha, depois eu rompo uma barragem e mato metade da cidadezinha. Não está muito ganha-ganha. A conta não fecha, né? Não... Exato. A próxima cidadezinha que eu for montar a fábrica não vai querer, vai fazer uma puta resistência, não vai querer que eu monte uma operação lá, né? Então, acho que a gente está indo para uma visão de um capitalismo que a ideia de perenidade dos negócios passa por não destruir o mundo. Sim, a gente está vivendo discussões sobre o futuro da humanidade. Assim, né? Pô, a gente está vivendo uma situação de aquecimento global, para quem não acredita que a Terra é plana, né? A gente está pensando a gente tem compromissos, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, que várias entidades da sociedade estão pegando seus papéis nisso. A discussão sobre o papel da empresa está dentro desse caldeirão, né? Que está bem agitado, né? Da transformação. E aí, o conceito de ESG ele não é novo, né? O tripé de social, meio ambiente e governança, ele é uma adaptação do que a gente já falava um outro conceito aqui do triple bottom line, que era economia, meio ambiente e pessoas. Lá nos anos 90 já se falava isso. Já se falava. Isso foi repaginado e no momento que a gente vive hoje, espera-se que as empresas se adaptem, porque a gente está falando desses compromissos que vários entes da sociedade civil precisam para a gente não destruir esse planeta, para a gente parar de acentuar as desigualdades econômicas que só vêm se acelerando. A gente não está diminuindo a desigualdade. Pós-pandemia, o mundo ficou mais desigual. A gente concentrou mais riqueza, né? Então, acho que as empresas estão dentro disso, por isso a sigla é tão importante. E eu acho que o que faz ela estar tão em evidência é porque a gente tem entidades que a gente não esperaria pressionando por isso. Então, assim, existe um movimento das bolsas de valores, que, em teoria, é o senhor do capital. Sim. Pedindo transparência de dados. E é legal você puxar esse assunto, que é um dos tópicos que eu marquei aqui, que recentemente saiu o Idversa, da B3, né? Então, é um grande marco dentro do mercado de capital aberto e ali dentro do... Então, eu queria que você contasse até um pouco o que esse marco, né? Esse ponto na história, o que traz, como foi a trajetória e o teu conhecimento ali dessa atuação, porque é aquilo que a gente comentou, né? As empresas listadas na Bolsa, elas
vamos dizer assim, que elas caminharam um pouco ali na frente, elas estão ali buscando e aí aprendendo e juntamente com consultorias como a sua, buscando de fato pôr em prática toda a teoria, porque existe a teoria e existe a prática, né? Então vamos colocar em prática e como que foi esse... O que é o Idiversa e como que ele tem já movimentado o mercado? O que você vê dele? Eu acho muito significativo o Idiversa, mas não que eu ache importe muito, assim, mas acho que ele é um marco mesmo no mercado de capitais. Eu estava no dia do lançamento da Bovespa, né, do Idiversa. Acho que para quem não conhece o Idiversa, eu vou, acho que brevemente apresentá-lo, né? O Idiversa é um índice, que é um produto financeiro da Bovespa, que apresenta ao mercado uma tese, né? E a tese da Bovespa é de que uma das maneiras de você analisar que tipo de ações você poderia investir são os indicadores de diversidade. E o Idiversa ele foi lançado, se não me engano, agora em agosto de 2023, e ele reúne cerca de 70 empresas, que são as empresas brasileiras que têm boa liquidez de suas ações. Então, isso é essa condição básica, tipo, porque é um bom produto financeiro, então tem que ter empresas... Para você investir, então tem que ter uma liquidez. Uma liquidez, boa performance, mas são as empresas que têm os melhores indicadores de gênero e raça. Nesse momento, a Bovespa está olhando esses dois recortes. Exatamente. Pode ser que no segundo, terceiro momento amplie para outros, mas estão olhando gênero e raça. E para estar nessa lista, necessariamente, a empresa precisa ter no mínimo uma pessoa de grupo minorizado no seu conselho administrativo e uma pessoa de grupo minorizado na sua diretoria estatutária. Para além disso, as empresas que compõem o índice são empresas que estão mais diversas do que a média do seu setor. Quando a gente está falando mais diverso, o que é isso? Diversidade no Brasil é sobre garantir uma semelhança da representatividade da população brasileira. O que é a população brasileira? Metade mulher, 56% de pessoas negras, que são os pretos e pardos. Estamos falando aí de cerca de 14% de pessoas com deficiência, mas, no caso, a gente tem uma lei de cotas que pede de 3% a 5%, né, de participação. Então, é muito significativo quando você tem uma bolsa de valores que, quando a gente pensa no conceito antigo do que é bons negócios, que é para gerar só valor ao acionista, né? Assim, hoje a gente está conseguindo ver que, para acionista investir, ele está precisando de perenidade no negócio. E, para o caminho que a sociedade vai, empresas que não respeitam o meio ambiente, que reproduzem as desigualdades dessa sociedade, que, enfim, não tem transparência, não geram valor para todas as partes, no longo prazo, não são as que mais vão se dar bem. Então, a tese da B3 vem com essas daqui, ó. E isso investe muito significativo. Que elas já estão meio caminho andado nas resoluções de problemas. A gente sabe que o resolver é muito relativo, mas o quanto mais a gente conseguir diminuir, o quanto mais a gente conseguir trazer essa equidade, né? E muito mais, não é só uma igualdade, é a equidade, é você trazer ali todos para a mesma situação, já é um avanço enorme. Super. Quando eu vi a notícia, num dia estava gravando entrevista com um grande amigo no outro podcast do Black Voices e eu falei, você viu hoje, saiu, e não sei o quê. Pra gente é um motivo de comemoração mesmo, porque quantos anos a gente tem, quantas ações a gente tem listadas, quantos índices compõem ali uma análise financeira para você fazer um aporte, um investimento. E agora você tem isso. Então, é motivo de orgulho. Acho que a galera da B3, inclusive, quero trazer alguém da B3 aqui para a gente bater um papo. Porque representa muito, não só para o mercado financeiro, mas para o todo, né? E aí, falando de mercado financeiro, já que a gente falou um pouco da B3, como que você vê esse mercado? Qual a sua leitura como consultoria do mercado financeiro como um todo? O que já evoluiu, o que não, o que poderia melhorar, né? O que você vê aí? Acho que o mercado financeiro ele é muito... são muitos tipos de negócios que estão aqui dentro, né? Então, você está falando, tem os grandes bancões de varejo, tem as assets, né? Os médios negócios que movimentam muito dinheiro, mas que são poucas pessoas que estão ali, né? As corretoras de valores. A gente tem fintech agora que compõe, que é um outro universo, mas está crescendo muito, né? Dos vários produtos financeiros como de base tecnológica.
Um dos primeiros segmentos que a gente trabalhou na Impulso Beta foi o mercado financeiro, porque foi um segmento que teve uma visão muito pragmática de diversidade, lá nos anos 80, 90, nos Estados Unidos, porque foi um período de algumas ações trabalhistas por assédio moral e por discriminação nos grandes bancos americanos. Então, começou um negócio de assim, a gente precisa, no país dos processos legais, né, a gente precisa se precaver, então tem que cuidar, pelo menos da imagem. E aí, no Brasil, alguns dos nossos primeiros clientes foram bancos gringos. Então, a gente trabalhou já com o Bank of America, com o BNP Paribas. Depois, trabalhamos com bancos grandes também. Né? A gente trabalhou hoje com o Itaú. O que eu vejo é que é um mercado bastante plural e a gente tem níveis de avanço muito diferentes também, né? Eu acho que quanto mais preocupação com reputação, marcas públicas e transparência, geralmente é onde tem mais avanços. Pensemos num Itaú. Empresa que tem uma estratégia bastante sólida, tem muitos desafios, mas tem muita coisa sendo construída pensando no público de casa, no público de dentro, né? Na empregabilidade das pessoas e experiência do seu corpo de pessoas funcionárias, na usabilidade de produtos pelos seus clientes e tal. O setor muito regulado, que tem que dar resposta a vários sindicatos, né? Várias leis e tal. Mas é onde costuma avançar mais, porque tem visibilidade, é cobrado. Por outro lado, você tem as assets, esses negócios de dono, que é onde você tende a manter mais a hegemonia de um grupo homogêneo. Porque a real é que você pode ganhar muito dinheiro com um time homogêneo. Já viu empresa falir porque só tem homem branco? Não, pode ganhar dinheiro pra caramba. Pelo contrário, né? Elas estão aí. Então, assim, acho que numa visão de tendência do negócio, a gente está vendo, performa mais, tem ganho de inovação. Mas é que é muito doloroso a gente sair do status quo. E eu acho que esses lugares, vamos pensar, né? Acho que uma crítica que existe muito hoje, né? Todas essas empresas que fazem parte do ecossistema da XP. Que são essas empresas de dono, essas corretoras e tal, né? É um grande reduto de hegemonia masculina, branca, com essa virilidade toda, né? E resistência, né? De políticas afirmativas. Tem uma frase em inglês que eu tenho ouvido e que é muito comum nesses ambientes, que é go woke and get broke. Woke nos Estados Unidos é um termo que está sendo associado com todas essas ideias progressistas de inclusão. Então, é meio que assim, vai nessa onda aí dos wokes e você vai quebrar. Então, acho que tem alguns ambientes assim no mercado financeiro. Tem algumas frentes de negócio que, pelo seu jeitão, historicamente, foram muito também homogêneas e muito masculinas. Então, quando a gente pensa em áreas de M&A, áreas que têm longas jornadas, uma pressão muito grande e muito uso do networking. Porque quem é que lida com isso? E aí é só, né? O meu amigo, eu puxo e aí fica concentrado naquela cadeia ali. Não é que é só homem, é todo mundo do mesmo clube. Do mesmo clube, exatamente. Clube não um clubinho, tô falando do Clube Pinheiros mesmo. Todo mundo joga golfe, tênis. Beach tênis, que tá em hype do momento, tem né? a casa no mesmo condomínio importante, que agora a mesma construtora também fez agora um lugar para surfar no meio de São Paulo. É isso. Então, acho que tem esses redutos muito difíceis, que é onde estão concentrados vários as grandes fortunas do Brasil. Mas eu acho que quando a gente pensa nas grandes organizações financeiras, são essas organizações que estão cuidando de reputação e estão seguindo a onda de colocar na estratégia, quando eu digo a onda, assim, estão seguindo a tendência de pensar a diversidade como estratégia de negócio, como estão pensando em outros setores. Faz parte da minha jornada de employer branding, então eu preciso pensar nisso, gestão de risco, de imagem, de reputação. Então, eu vejo que é um setor que, em linhas gerais, está evoluindo bem. E eu acho que vale dizer também que alguns segmentos do mercado financeiro são segmentos bastante inclusivos e diversos. Quando você pensa no banco de varejo, né? No banco de varejo, assim, você vai nas agências, tem muita presença de mulher, tem muita mulher na liderança. Tem bastante pessoas da comunidade LGBTQIAP+. É onde se faz muita inclusão e mobilidade social com pessoas jovens aprendizes. É um mercado, né, um mercado financeiro de bastante mobilidade social, né? Sim, eu já atuei em agência, né, física, então
Hoje eu atuo na parte administrativa, mas quando eu atuava na agência, era muito esse espelho. E eu tinha uma ideia de banco, que é aquelas ideias dos livros, que até então, quando eu estudava, tinha livro ainda, viu? Apesar de eu ser nova, ainda era livro, não era tudo na internet. E a gente olhava as fotos, e as fotos que a gente via era de quem fundou os bancos. Então, tinha homens. As fotos que a gente via dos pregões, tive a oportunidade ainda de conhecer o pregão, como que era no ao vivo ali com as pessoas físicas, né? Não hoje como que é. E eu tinha essa ideia. E aí, quando você entra na agência, e na agência que eu trabalhei, a minha primeira agência, a gerente geral era mulher. Tinha, eu acho que umas 4 gerentes mulheres, tipo 2 homens, né? Então, tudo na posição ali de gerente, cuidando de uma carteira. E tinham os clientes com poder aquisitivo muito alto, porque eram grandes médicos ali que trabalhavam no Hospital das Clínicas, minha agência ficava ali próximo. Então, você já vê essa quebra de paradigma, né? Eu, posso dizer assim, uma entusiasta do mercado financeiro, que gosto da área e trabalho aí há tanto tempo, eu quero ver cada vez mais, óbvio, né? Eu quero ver as fotos que a gente vê hoje no LinkedIn de conselho, né? Da mesa, de ver mulher, de ver pessoas negras, de ver pessoas LGBTQIAP+. Então, assim, de ver, porque, cara, não é mais fácil. Eu ia falar que é mais fácil, mas não é que é mais fácil, mas é mais comum você ver essa diversidade ainda na base da pirâmide, né? Então, você entra, você vê ali nos grupos de trabalho onde são até um certo nível hierárquico, você vê mais. E aí isso inverte. Quando você vai subindo as posições. E o que a gente quer... Uma das coisas que a gente quer destacar é justamente a representatividade da mulher na alta liderança. Né? O como é possível chegar e o como que a gente pode trabalhar para isso e como que as empresas podem se adequar. A gente teve recentemente, presidente do Banco do Brasil, uma mulher. Historicamente, isso é uma quebra e um marco dentro do mercado como um todo. E aí você começa a olhar e fala... Quero ver agora nos outros. Não só pelo fato de ter, mas porque a competência da mulher ela sempre foi muito questionada. E aquilo que você falou lá atrás, me chamavam de Mônica, porque eu tinha uma atitude assim, mas se eu fosse homem, talvez seria diferente. E é o que a gente vê em termos de conhecimento, subestimam muito. Né, a mulher ainda, eu acho que ainda tem muito dessa relação. Sim. Mas a gente tem muita mulher incrível que plenamente pode assumir. Então, fica a dica para os CEOs dos bancos, coloquem as mulheres lá. Eu quero ver muita mulher. Super. Eu queria, acho que só destacar uma coisa que vale reconhecer do mercado financeiro também, Andressa. Quando a gente está falando dos bancos gringos, né, que estão presentes no Brasil há bastante tempo e tal, muito fortes, principalmente em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, esses bancos estão há algum tempo trabalhando diversidade, não de maneira necessariamente estratégica, mas com essas discussões com os seus grupos de afinidade. Quando eu comecei a Impulso Beta, eu tive muitas conversas e fui a muitos eventos desses bancos que tinha o seu grupo de Pride, né, porque os nomes são todos em inglês, são bancos de fora do Brasil, né, que é do grupo LGBT+, os Women Networks, né, os grupos de mulheres. Isso já existe há bastante tempo nesses bancos, né? Porque essa cultura do grupo de afinidade é algo que vem muito forte das empresas americanas, né? O grupo de afinidade, para quem não está familiarizado, é uma ferramenta que costuma ter dentro de uma estratégia de promover diversidade, de você reunir grupos representativos de pessoas que estão buscando mais inclusão naquele ambiente, e é onde as pessoas trocam, é onde as pessoas constroem comunidade, se fortalecem essa relação minoria, né? E eu acho que é só uma provocação para a gente, né? Porque a gente costuma associar toda essa visão progressiva dos costumes, né? Porque essa pauta de liberalização do casamento homoafetivo, da inclusão de diferentes grupos e tal, a gente costuma associar isso com uma visão política de esquerda. E eu acho que, às vezes, isso é barreira para pessoas que são economicamente mais alinhadas com uma visão econômica de direita. E eu acho que os grupos de afinidade e a maneira que o mercado financeiro faz essas discussões, ela é bastante interessante nesse sentido. Eu fui a vários eventos de discussão de liderança feminina super de direita.
super vota 22. Aham. E a gente não pode deslegitimar isso totalmente, Sim. né? Porque essas pautas, acho que a gente cada vez mais está desconstruindo essa visão de esquerda e direita. E eu acho que a gente vai ganhar força na promoção de diversidade quando a gente parar de exigir que a afinidade com uma visão de uma sociedade mais equitativa passe pela compra de uma estratégia que sempre está dentro do pacote político da esquerda. Uhum. Quando a gente começar a pensar que todo mundo poderia estar promovendo equidade com estratégias diferentes. É óbvio que tem os neofascistas, é óbvio que isso nunca vai vir do PL, entendeu? Aham, E jamais. não vamos ser idiota também aqui. Mas, assim, tirando os 30% de gente desmiolada, tem aqui uma grande galera, massa do sim, meio que tem uma visão política mais aqui ou mais ali, mas que todos poderiam estar convergindo. Então, a gente precisa quebrar também esse paradigma de deslegitimar quando tem uma ação de diversidade que não está junto com outros modelos mentais que costumam estar, sabe? Desassociar um pouco, né, a opinião política de uma opinião e de um movimento de inclusão e de diversidade, né? Eu acho que a gente... É claro que nas últimas eleições a gente viu isso se intensificar, tanto para um lado quanto para o outro. Mas a gente tem que ter esse olhar de... Tá, até aqui, ok, mas daqui para frente a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa se aliar em prol do bem maior, né? Em prol de ter... E esses grupos de afinidade, eu já participei de alguns meu, como é legal você marcar o encontro, você marcar um happy hour, você marcar um encontro no Meet, o que quer que seja, e você ter pessoas iguais a você ali. E você debater. Sim. Se você olhar e falar, pô, não tô sozinho nessa, sabe? Eu não sou o único. Porque essa relação da mulher de estar numa reunião e ser uma das únicas mulheres na sala, de chegar e ser uma das únicas mulheres negras, e de chegar cara, ser uma mulher ali 50 a mais, que tá numa galera um pouco mais jovem. Então, todo esse sentimento de não pertencimento, quando você tem esses grupos de afinidade nas empresas, você fala, que bom que eu posso dar a mão aqui pro coleguinha, e a gente pode superar isso junto, porque, obviamente, essa falta de inclusão e essa minoridade reflete em várias questões psicológicas, né? Então, você consegue trabalhar isso de forma coletiva, de forma muito mais assertiva. Nosso papo tá bom, mas a gente precisa caminhar para o fim. E aí eu queria ouvir um pouco de você, como que você, né, idealiza e como que você imagina esse movimento mesmo em 5, 10 anos. Assim, o que você acha e como que a tecnologia tem contribuído e tem acelerado esse processo? Porque a gente sabe que o crescimento exponencial aí da tecnologia tem... Desculpa, deixa eu arrumar aqui de novo o cabelo. A gente sabe que a tecnologia ela tem acelerado todos os setores. E eu acho que os setores de diversidade e inclusão, ele é um dos que tem esse impacto. A gente consegue ver. Então, como que você consegue ver daqui para frente? Ou o que você idealiza até como sonho? Que você fala assim, parece utopia, mas eu acredito que pode dar certo. O que você vislumbra? Mais uma vez, eu sou otimista com o caminho que a gente está indo e entendo que é comum, quando a gente vai avançando em quebra de paradigmas, encontrar resistências. Então, assim, você conquista vários direitos, mas aí você mexe com alguns grupos que têm visões muito arraigadas, que estão sendo provocadas. Aí você recebe retaliações. Mas eu acho que, de maneira geral, o oposto da diversidade é a discriminação como lei. Que a gente já viveu muitas vezes, né? A gente já viveu diferentes países com leis segregacionistas, a gente já viveu a exclusão de grupos diferentes de maneira explícita, né? Que mulher não podia votar. E não faz muito tempo, né? E não faz muito tempo. Faz bem pouco tempo, inclusive, não podia jogar futebol, né? Sim. Enfim, acho que esse extremo da discriminação como prática da lei, acho que cada vez mais a gente vai conseguindo se afastar como um caminho sem volta, de entender que a lei ela precisa incentivar e ter instrumentos de coibir e reconhecer quem está promovendo a inclusão de todo mundo, pensando que os seres humanos eles são muito diversos, mas cada um de nós é um mundo à parte, né? Cada um de nós é único. Por outro lado,
o talento, ele não está... o talento, os direitos não estão conectados a um tom de pele, a uma orientação sexual, a uma idade. Então, acho que a gente está indo nessa direção. E eu sinto que a gente está nessa fase de mudança de uma série de modelos mentais, que não é um processo rápido, mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai esquecendo como era antes disso. Então, eu sou otimista de pensar que a gente vai, num primeiro momento, fazendo muitas coisas, porque é a lei mandando. Uhum. Só que a gente começa a ter exemplos, a gente começa a ter casos bons, aí a gente vai achando que aquilo é um modelo. Aí, então, a gente vai vendo os frutos daquilo, né? A gente vai vendo. Exato. Colhendo ali, você fala, putz, vale a pena. Mas eu acho que isso só acontece se a gente continuar tratando os esforços de diversidade como algo que precisa ser intencional. Às vezes, eu vou a algumas empresas falar com grupos de altos executivos e tal, e essas pessoas dizem, mas tem que deixar acontecer mais natural para não ser forçado. Você não faz mudança de hábito de maneira natural. Eu não acordo um dia e falo, para essa vaga super estratégica, eu vou contratar alguém de um perfil que eu nunca contratei antes. Não, eu preciso sair da zona de conforto. Então, acho que assim, a gente tem que sair da zona de conforto, testar iniciativas afirmativas cada vez mais e validar os resultados que elas dão. Então, por exemplo, a gente tem aí vários anos de lei de cota nas universidades com resultados muito bons. A gente falou da USP aqui, que hoje é uma universidade estadual paga pelos impostos do povo paulista, que tem uma boa participação de diversos públicos raciais, de alunos que vieram da escola pública por leis afirmativas, né? Pelas cotas. E aí a gente vê que essas pessoas estão performando bem. Sim. A gente precisa, para colocar gente diversa em conselho, ter medidas que incentivem, porque vaga de conselho não está no LinkedIn, não está na Cato. Não está. É vaga de confiança. Então, se a gente não forçar... Então, eu sinto que, assim, não tem como seguir avançando da maneira que a gente deseja sem forçar. Forçar, que eu digo, sim, a gente precisa se propor. E aí, às vezes, me falam assim, mas isso é muito, muito forçado, sai do nosso... São as relações humanas e tal. Tudo que a gente deseja transformar, a gente estabelece uma visão de mudança e o que é o sucesso de chegar lá. E aí a gente trabalha para isso. Em qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo hoje, né? Na sua empresa, quando essa empresa planeja crescer, ela não tem metas. Uhum. Ela começa o ano e diz assim, galera, vamos fazer o melhor. E o máximo que a gente vender é legal. É isso. E deixa acontecer natural. Poxa, a gente quer ser uma marca reconhecida. Vamos fazer o nosso melhor e torcer para dar certo. Não é assim que funciona. Uhum. Você quer melhorar a sua saúde. Você fala, eu quero emagrecer ou ganhar massa, ou tudo tem plano. Esse tema também precisa. Tem indicadores muito tangíveis, tanto de representatividade, quanto representatividade por níveis, né? Tipo, não só na base, mas nos altos cargos. Representatividade política, que a gente precisa, porque quem toma decisão influencia todo o ecossistema. Então, eu sinto que a gente não pode abandonar esses instrumentos, mas que à medida que esses instrumentos são aplicados, a gente vai convivendo com eles, a gente vai vendo que eles dão resultados, a gente talvez não precise deles daqui a uma década, né? Porque a gente vai ter conseguido remover algumas barreiras em paralelo. É isso, vamos caminhar para torcer para que a gente consiga evoluir. Acho que juntos, e somando esforços e somando iniciativas como essa e como tantas outras, a gente vai conseguir, a gente já tem conseguido, a gente já tem avançado. E cada vez mais eu realmente também acredito nessa evolução, nessa transformação. E para finalizar, então, eu quero aqui, obviamente, deixar o meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua história, pela sua trajetória. Eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres, que ensinou muitos homens também. Eu volto a dizer aqui que o Let's Women ele não é só para ouvintes mulheres, ele é para todo mundo. Porque você, homem que lidera uma empresa, você lidera mulheres, você precisa entender das nossas dores, entender dos nossos pensamentos e tá junto com a gente nessa. Então, não é só a gente. Sozinha a gente não vai conseguir, nós precisamos dos aliados, então a gente precisa de todo mundo. Então, se você também quer encaminhar aqui esse podcast para algum homem, para algum líder, fique à vontade, porque a ideia é que todo mundo ouça esse bate-papo. E antes do fim exato, aqui na sua biografia a gente falou que você é apaixonada por livros, né, que provocam transformação. Então, eu queria que você deixasse aqui uma dica de leitura, 1, 2, 3, enfim, quantas você achar legal,
pro pessoal aí dentro do que você considera de transformação que vale a pena a leitura. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível esse bate-papo com você. Andressa, sou eu que agradeço. Foi uma delícia ter esse papo aqui contigo. Nem senti que tem, talvez, gente nos acompanhando aqui. Foi um papo de mesa de bar. Muito obrigada pelo convite. A iniciativa é incrível. Eu queria reforçar essa mensagem que você deu, né? De quando a gente fala Let's Women, parece que a gente está falando assim, vamos lá, Clube da Luluzinha. Mas, na realidade, quando a gente está falando de participação feminina, a gente tem por trás a ideia de equidade de gênero. E a equidade de gênero é boa para todo mundo. Para homens, mulheres, para as crianças que vêm pela frente, né? Por fatores que estão dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Então, estou muito alinhada com a tua visão aqui. Os homens que nos acompanhem, por favor, sigam sendo nossos aliados, né? Para a gente junto construir um mundo mais bacana para todo mundo. E obrigada também por me dar a chance de falar de livro, né? Eu acho que eu penso em livro da mesma maneira que algumas pessoas, quando ficam doentes, pensam em remédio. Que legal. Que eu sempre penso que, poxa, alguém já passou por isso e eu posso aprender, né, com gente que já viveu algumas questões. E aí tem 3 tipos de coisa que eu costumo ler, e aí eu queria dar 3 recomendações que vão nessa linha, né? Como empreendedora, eu leio livros de negócio, eu sou mãe de 2 menininhos pequenos, e acho que ter filhos também não é uma coisa que, para você fazer direito, é só ir no feeling, porque tem gente que já passou por isso antes. Já sabe os perrengues que... que estudou como é que funciona a cabecinha daquelas miniaturas lá e também para me preparar para fazer melhor esse papel. E eu também olho para a literatura como uma forma de sonhar, de sair dessa coisa pragmática, né? Então, falando de livros de negócio, é um livro que me marcou muito, que eu li há uns 2 anos, chamado Da Ideia ao Bilhão, de um jornalista brasileiro chamado Daniel Bergamasco. É um livro que conta a história das primeiras empresas unicórnios brasileiras. É muito diferente do modelo da Impulso Beta, né, que é uma empresa de consultoria, mas me inspirou muito pelas histórias de pessoas que construíram negócios, né, modelos muito diferentes, cabeças de pessoas fundadoras muito diferentes. Achei muito inspirador. Falando de criar filho, né, eu acho legal falar desses livros de preparar filhos, porque, no fundo, a gente está falando de formar uma futura sociedade também, né? E tem uma educadora que publicou alguns livros já, chamada Esther Wojcicki, que é a mãe da Susan Wojcicki, cofundadora do YouTube. Olha. É uma americana lá da Califórnia que, enfim, criou várias metodologias de como a gente cria crianças protagonistas, conscientes, autônomas e tal. E ela tem um livro que me marcou muito, chamado Como Criar Filhos para o Mundo, que é o que a gente diz que quer, mas na verdade é bem difícil. Que, na verdade, quer criar aqui debaixo da asa. Filhos, né? Para mim mesmo, para o meu ego, para validar as minhas coisas que me deixam me sentir incrível, né? Então, esse livro me marcou bastante. E eu queria compartilhar uma escritora brasileira que eu descobri recentemente, de literatura, romance mesmo. É uma mineira chamada Carla Madeira. E ela tem 3 romances, se eu não me engano. Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera, que são livros que são bem diferentes da conversa pragmática que a gente tem aqui, de histórias de protagonistas complexos, com a complexidade humana, que está por trás dos desafios pragmáticos. Sim. Então, são 3 livros que me marcaram bastante. Bacana, já fica a dica aí, porque é legal quando você percorre por outras visões, outros segmentos, porque você vê que tudo se conecta, tudo se aplica, e às vezes você está lendo um livro de romance, um livro de suspense, e você fala... Você tem um insight ali, você fala, putz, isso aqui vai se aplicar. E às vezes não precisa também, né? É só para você distrair, porque a gente precisa dessas válvulas de escape, senão a gente pira o cabeção, né? Porque a gente vive num mundo cada vez mais imediatista, cada vez mais a pressão social que a gente tem vivido nos últimos tempos precisa cada vez mais dessas válvulas de escape. Então, umas dicas valiosas. Vou, inclusive, procurar para ler também, porque esses eu não conhecia. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um episódio. Se conectem com a gente no LinkedIn. O LinkedIn da Renata vai estar disponível aqui na descrição. Sigam as nossas páginas, as nossas redes, nosso canal no YouTube, para que vocês tenham acesso aos outros podcasts, né? Então, aqui a gente fala do mercado financeiro como um todo. Então, temos o Let's Women, temos o Black Voices, temos o Let's Crypto, Let's Open e o SOS Bacen. Então, são vários podcasts aí para discutir vários temas do mercado financeiro, para trazer
dicas, para trazer provocações, para trazer insights. Então, fiquem conectados com a gente. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.